Filho, a tua voz, ó Pai, ele usa o teu filho de uma forma poderosa. Ele já está em tuas mãos, meu Senhor. Aquilo que o Senhor narrou em seus ouvidos, que ele possa, ó Pai querido, falar com a tua igreja nesta noite, alimentar o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós choramos e te glorificamos, certos da vitória. Amém, amém e amém. Amém, queridos. A paz do Senhor. Amém. Boa noite a todos. Feliz por estar aqui nessa noite especial, fazer parte disso que está acontecendo aqui nessa festividade. Amém. Estou aqui na permissão do pastor da minha igreja, aqui mando um abraço a todos, tá bom? Parabenizar toda essa festa, de tudo que está acontecendo aqui. Eu venho aqui por intermédio de uma amiga, da minha esposa, minha amiga também, que é a Simone, que fez o convite, e a gente se colocou à disposição, né, dessa responsabilidade que Deus colocou. Amém, queridos? Mas eu espero e eu tenho certeza, na verdade, em Deus, que Deus já está no controle de todas as coisas. Aleluia. Amém? Eu estou acompanhado da minha esposa Raquel ali. É só você ver a moça mais bonita que tem na igreja. E também dos meus primos, Wesley, Maria Eduarda, Rose. Tá bom? Estou com a minha família aqui, nesse lugar, na casa de Deus. Amém? Esse lugar que a gente já se sente à vontade, porque esse não é outro lugar senão a casa de Deus. O lugar que a gente se sente bem, o lugar que a gente louva, adora. Amém? Mas sem muito. Queria que você abrisse sua Bíblia aí no livro, no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Vou colocar o óculos aqui, mas eu sou jovem, tá? Evangelho de Lucas, capítulo 5. Quem está feliz aí, diga glória a Deus. Amém? Deus é bom. Lucas capítulo 5. Quem achou, diga amém. Amém. Podemos ler então? Amém. Lucas capítulo 5, versículo 1 diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito.
como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Amém. Pai bendito, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso. E o Teu Espírito, Pai, que já está presente aqui nesse lugar, venha abrir os nossos olhos, venha tocar os nossos corações, venha nos dar compreensão da Tua vontade nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar no seu lugar. Glória a Deus. Nós estamos aqui numa festividade, uma terça jovem, cujo tema é: a minha colheita será conforme a minha semeadura. E aqui nós já vimos muitas coisas acontecerem nesse culto, falando de colheita. Eu orava a Deus e eu pedia a Deus uma palavra, e a minha mente sempre procurava uma palavra que falasse explicitamente de colheita, 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 e parece que todas as palavras se fechavam e essa palavra ardia o meu coração. Aqui eu vim entender que Deus quer tratar conosco de semeadura na prática. Amém? Graças a Deus, vocês ministraram aqui muitos versículos sobre semente. É claro que a gente começa aqui essa noite falando de uma lei, que é a lei da semeadura, que todos conhecem, que você só vai colher aquilo que você plantar na vida. Não tem como você esperar coisas boas na sua vida, no seu ambiente, se você não preparar, não plantar para você colher no futuro. Porque é assim, o semeador, ele lança a semente, ele não vê ali. Nós temos até o nosso primo que está fazendo ali uma horta lá na nossa casa, e você vê que há um tempo de espera, a semente é lançada, mas você só vai ver os frutos lá na frente. É muito provável que você, com uma média de idade que temos aqui de muitos jovens, entre 18 e 20 anos, que você esteja vivendo hoje aquilo que você colheu há 3, 4, 5 anos atrás. A verdade é que nós queríamos, talvez você olhe para a sua vida: eu queria estar numa condição melhor, eu queria já estar realizando o meu sonho, eu queria já estar fazendo o que eu sempre sonhei, o que eu sempre quis, eu já queria estar preparado para casar, eu já queria estar com um emprego, eu já queria estar no final da faculdade. Mas a verdade é que o resultado da sua vida hoje é aquilo que você plantou lá atrás. Hoje eu olho, a gente sempre ouviu nossos pais falarem: faça isso, estuda, faça aquilo. Os professores também, mas a nossa idade da época, a gente deixava eles falarem. Mas agora o tempo vai passando e você fala: tinha razão meu pai, tinha razão meu avô, tinha razão meus professores, meu pastor tinha razão. O que você não pode é se dar o luxo de chegar no final do seu dia, dos seus dias, da sua vida, e você se arrepender. E você falar: poxa, eu podia ter feito tanta coisa. Há um versículo que diz isso, Eclesiastes capítulo 12, diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que não venham os dias maus, a qual você venha dizer: não tenho mais prazer neles. Ou seja, uma vida de lamentação, porque não plantou, não semeou. Mas aqui nós vamos ver na prática alguns homens que semearam. Semear, você tem que ter a semente certa.
Às vezes você tem a semente certa, mas você está no solo errado. E todo trabalho é vão. Às vezes o solo é bom, mas a semente é ruim. Então, a semeadura, para se valer, é uma combinação de solo e semente. E um trabalho de regar para você ver o fruto acontecer. E o que temos a ver com a palavra? A palavra diz que Jesus, ele não tinha nem escolhido ainda seus discípulos. Na verdade, essa palavra é sobre o chamado dos discípulos. Amém? Como eu creio que Deus está no controle de todas as coisas, eu creio que esta noite aqui é uma noite de chamado. É uma noite do chamado de Deus para as nossas vidas. Então Jesus está, pastor, ele está vindo e ele percebe que tem uma multidão. Uma multidão, e a Bíblia é enfática, e eu gosto quando ela fala isso. Ela diz que a multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Amém? Tem muitas vezes que a Bíblia relata a multidão com muitos interesses, mas nesse caso a Bíblia fala que Jesus está sendo comprimido e seguido porque as pessoas querem ouvir a palavra de Deus. Amém? Existe uma fome no ser humano. A pessoa pode ser bem sucedida na sua vida material, sentimental. Ela pode ter sucesso em muitas coisas, mas ela vai sempre sentir essa falta. Ela vai ser sempre pobre disso, pastor. Ela vai ter uma necessidade de ouvir a palavra de Deus. Você pode achar que está aqui hoje por diversas formas. Eu vim porque meu amigo me convidou. Eu vim porque a igreja convidou. Eu vim por aquele. Mas a verdade, né, pastor, é que você está aqui nessa noite porque existe uma fome em você que ninguém pode saciar. Sucesso, um amor, trabalho, fama, dinheiro, nada pode saciar essa fome, que é a fome da palavra de Deus. Onde está escrito isso, evangelista? Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a vida do homem está condicionada à palavra de Deus. Um jovem trouxe aqui na sua oportunidade João capítulo 1, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nele estava a vida, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, a palavra de Deus está no início da criação. Deus disse: haja luz. O mundo e todos que neles habitam foram feitos pelo poder da palavra de Deus. Então a sua vida, você só está vivo, respirando. Aliás, tão certo quanto o ar que nós respiramos, tão certo quanto você não consegue passar 2, 3 minutos sem respirar, tão certo quanto a necessidade de você ter o ar é a necessidade que você tem da palavra de Deus na sua vida. Amém? E naquele dia havia uma multidão querendo ouvir a palavra desse homem Jesus. Querendo ouvir. E Jesus olhou ali no mar, e Jesus queria que todos pudessem ouvir a palavra. Ele queria se posicionar de uma forma que todos pudessem ouvir, lembrando que nos dias de Jesus não tinha microfone, não tinha aparelhagens. Então Jesus olha e vê 2 barcos, e Jesus, sábio, Jesus pensa: se eu subir num desses barcos,
Eu vou ficar estrategicamente posicionado de uma forma que a minha voz vai alcançar todos os corações. Só que Jesus não tinha barco. Alguém precisava semear no ministério de Jesus para que a palavra de Deus fosse ministrada. E ele foi lá. E a Bíblia diz que um dos barcos era de Pedro. Amém? E por contrapartida está um Pedro com seus amigos, voltando de um dia péssimo. Eles estavam a noite toda querendo pescar. E sabe quantos peixes eles pegaram? Quantos? Mas eles eram profissionais, Senhor. Eles tinham, pastor, barco. Eles tinham rede. O mar, segundo os historiadores, tinha todo tipo de peixe. Eles tinham experiência. Eles tinham companheirismo. Lança-rede na direita, lança-rede na esquerda. A madrugada vai passando, as horas vão passando. E eu imagino que eles estão assim: o que eu vou dizer lá em casa? Como é que eu vou chegar sem nada, sem nenhum? Talvez eles digam: Simone, nunca tivemos um dia tão ruim. Talvez eles falassem assim: esse era o dia, vocês talvez viveram esse dia, esse era o dia para eu nem sair de casa. Esse dia era melhor, eu só me desgastei. Energia, rede, barco, madrugada. E ainda chega um homem desconhecido até então e diz: me empresta teu barco. Amém? Porque Jesus às vezes vai chegar na sua vida para te chamar no momento mais difícil que você está passando. E ali ele tinha duas coisas. Procura outro que hoje não é meu dia, cara. Procura outro. Tem outros pescadores aqui. Hoje eu não estou bem. Mas ele falou: tudo bem, pode pegar e usa o barco aí enquanto a gente está lavando as redes aqui. E enquanto eles estão lavando as redes frustrados, Pedro já fez uma semeadura. Deixa eu te dizer uma coisa. Você está diante de uma palavra que eu apresentei a você. Um solo. Qual solo? A palavra de Deus. Ou melhor, o coração dos homens. Você já ouviu alguém falar assim, por exemplo, na pandemia, tudo fechou. Mas o que não fechou? Mercados. O que eles chamam de essencial. Porque você poderia ficar sem uma lan house. Você poderia ficar sem um shopping, sem uma loja de roupas. Mas você não poderia ficar 1, 2, 3 meses sem um mercado aberto para você se alimentar. Sim ou não? E alguém um dia disse: se tem um comércio que sempre vai dar cliente, é o comércio de alimentos. Uma lanchonete, um mercado. E eu digo a você, querido, se tem algo que sempre vai existir, são pessoas famintas pela palavra de Deus. Se tem algo que sempre a igreja vai servir, é famílias famintas, jovens famintos, pessoas famintas, com almas famintas. Elas nem sabem até, mas existe um espaço que não é preenchido por outra coisa a não ser pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não encaixa. O jovem até coloca drogas, o jovem até coloca o álcool, os vícios. Ele até pensa que aqueles momentos passageiros vai preencher, mas aquilo só é preenchido pela palavra.
E existe essa demanda. E Pedro semeou numa área aonde Deus também tem a demanda dele. Jesus veio à terra para saciar a fome dos homens. Certa vez os discípulos falaram: mestre, come. Ele falou assim: eu tenho uma comida para comer que vocês não sabem. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então eu queria te dar um segredo nessa noite, para você semear na sua vida, na sua área, na sua profissão, no seu sonho. Semeie na palavra de Deus. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. O que você fizer na sua vida, sempre saiba, Deus precisa ser conhecido. Tem pessoas famintas. A área que você estiver, dê uma honra à palavra de Deus. Uma vez um pastor pregou, talvez aqui os garotos aqui vão saber o nome desse jogador de futebol que jogou no Flamengo. O nome dele é Márcio Araújo. Quem já ouviu falar no Márcio Araújo? Camisa 5, volante, criticado pela torcida. E realmente eu o critiquei. Quando ele fez gol, a gente posta assim: nunca critiquei. Mas Simone, uma vez um pastor falou assim: por que o Márcio Araújo nunca sai do time? Aí eu falei: não, eu quero ouvir, porque eu queria que ele saísse. E aí ele disse: o Márcio Araújo é lá da minha igreja. Ele entra na concentração e dá Bíblia para os jogadores. Ele pede um espaço e começa a semear a palavra de Deus para os jogadores. E ele leva jogadores para Jesus. Porque aonde você honrar a palavra de Deus, Deus vai honrar você também. E naquele dia, Pedro honrou a palavra de Deus com o seu barco. Ele semeou, Senhor. E Jesus começou a falar. E aquela posição estratégica com o vento do mar, todo mundo ouvia a palavra, inclusive eles. E aí, no final da palavra, Jesus falou o seguinte: ô pescador, vai para o mar fundo e lança as redes. Aí ele falou assim: olha, estávamos a noite toda aqui. Em outras palavras, eu sei, eu conheço o mar, Jesus. Eu conheço o meu barco, eu conheço a minha rede. Eu estou tão acostumado aqui que eu sei até onde os peixes estão. Eu estava pronto para voltar para casa, porque a maré não está para peixe. Mas por causa da tua palavra, eu vou lançar minha rede de novo. Vamos falar aqui um pouquinho, porque o que mais Deus me enfatizou foi essa parte da mensagem. Eu creio que estou diante de pessoas aqui, que você é um cara esforçado, um jovem esforçado. Você é uma moça esforçada. Você está semeando no seu futuro, você está estudando, você está trabalhando, você está talvez em áreas que você é expert, em áreas que você fala: eu sou bom. Por quê? Porque você sim tem um dom. Deus colocou um dom em cada um. Tem coisa, meu irmão, que ninguém faz melhor do que você. Mas o que mais Deus me enfatizou aqui: Tiago, às vezes tem solo bom, às vezes tem semente boa. Assim como Pedro, você tem barco, você tem rede, você tem mar,
você tem tudo para dar certo. Você tem tudo para dar certo, mas a coisa não dá certo. Ou se dá certo um pouco, depois dá ruim. Porque assim como Pedro, está faltando uma coisa em você. O que? Está faltando Jesus chegar na sua vida. Você é bom, cara, você é bom. Você é esforçado na lei da semeadura. Você está fazendo certinho, você está semeando para colher no futuro. Você está se esforçando. Pedro disse, nos esforçamos a noite toda. Não foi falta de esforço, não foi falta de competência nem de experiência, foi falta de Jesus, pastor. E em João capítulo 5 ele disse, sem mim nada podereis fazer. Eu gostaria muito que você cresce nessa palavra, porque senão os anos vão passar. Você vai continuar se esforçando, você vai continuar lançando redes, você vai continuar lançando, mas algo não vai dar certo, porque está faltando você crer na palavra de Jesus. Pedro creu. Agora eu te pergunto, vamos analisar friamente. Um carpinteiro que trabalha com madeiras, fundações, aquelas casas, aquilo que era feito, acabamentos de madeira, está se intrometendo na minha área de pesca para dizer aonde eu tenho que lançar, sendo que eu já lancei a noite toda, eu tenho experiência, mas ele está se metendo na minha vida para lançar a rede. Mas eu vou crer na palavra desse homem, porque ele é mais que um carpinteiro. Esse homem é diferente. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus quer se meter na sua vida, porque ele quer ver você sendo vencedor. Ele quer ver você colhendo. Jesus está se metendo na sua área, meu irmão. Na sua área. Você está estudando o quê? Engenharia. Ele está querendo se meter na engenharia. Você está querendo ser um jogador de futebol. Ele está querendo se meter no esporte. Você tem um negócio próprio. Ele quer se meter no seu negócio. E se você crer na palavra dele, você vai colher. Amém? Se você entender essa combinação de necessidade, todo homem precisa da palavra de Deus. Como eu te falei, na pandemia, todo mundo precisa se alimentar. Sempre vai haver uma demanda. Um dia meu cunhado, que é pastor, junto com a minha irmã, ele disse, Tiago, se tem uma coisa que sempre vai existir, as pessoas vão sempre procurar uma igreja, porque elas estão com fome. Amém? Estão com fome. Então, quem é esse homem que ele é carpinteiro por ofício, mas está dando lugares para eu lançar rede, como se conhecesse o lugar, está mandando ir às águas mais fundas, está mandando lançar as redes. Quem é esse homem? A Bíblia fala que o mundo e todas as coisas só foram feitos por causa de Jesus Cristo. Ele conhece todas as coisas. Quando ele estava com a mulher samaritana, ele foi logo direto, traz teu marido aqui. Ela disse, eu não tenho marido. Ele disse, muito bem, porque você já teve 5. E ela se assustou, pastor, eu vejo que tu és profeta. Porque aquela mulher não sabia, era que Jesus conhecia a vida dela toda. Assim como Jesus te conhece. Jesus conhece você. Amém? A Bíblia diz que Pedro obedeceu. E quando ele lançou a rede, meu irmão, a Bíblia fala que as redes se rasgavam. Diga
Diga comigo, as redes se rasgaram. Ele chamou ajuda e era tanto peixe, pastor, que os barcos começavam a afundar. Jesus operou um extraordinário. Nós podemos aqui liberar nessa noite, debaixo da palavra poderosa de Deus, querido. É que Deus quer que você viva o extraordinário. Eu vou repetir. Deus quer que você viva o extraordinário. Em um momento, nunca tive um dia tão mau quanto esse. Em um momento, nunca tive um dia tão péssimo e tão ruim. Mas quando Jesus entrou, nunca tive um dia tão sensacional, tão extraordinário, tão maravilhoso quanto estou tendo hoje. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Só Jesus pode nos tirar do pior e nos colocar no extraordinário. Amém? Então nessa noite eu trato com você. Eu sei que aqui tem pessoas esforçadas. Eu sei que aqui tem pessoas que estão semeando. Mas meu irmão, você pode ter um solo bom e uma semente boa. Mas se Jesus não tiver, vai dar trabalho para você. Vai dar trabalho. Jesus disse assim: olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é. Sem Jesus fica pesado, meu irmão. Sem Jesus fica difícil. Mas com Jesus fica mais leve. E aí a Bíblia fala que Pedro falou: Senhor, afasta de mim, eu sou um homem pecador. Afasta de mim. Mas Jesus falou: cara, eu estou fazendo isso tudo não é porque eu quero ficar longe de você. Eu estou fazendo isso tudo é porque eu quero ficar perto de você. Amém? A verdade é que tudo que acontece na nossa vida, seja coisa boa ou ruim, Jesus está por trás de tudo. Das portas fechadas, das portas abertas. A verdade é que Jesus está fazendo de tudo para chamar a sua atenção. Jesus está fazendo de tudo para que você acorde, para que você desperte, e em nome de Jesus, a tua hora vai chegar, a hora que você vai reconhecer Ele como Senhor. E eles começaram, e Jesus disse: Simão, não tenha medo. Não tenha medo. De agora em diante você será um pescador de homens. Jesus liberou uma chamada profética. Uma chamada profética para Pedro. Veja bem, querido, eu sei. Você tem um sonho. Mas Jesus também tem um sonho na sua vida. Amém? Você tem um sonho. Mas Jesus tem um sonho na sua vida. E os planos de Deus são mais altos que os nossos. Os pensamentos e os caminhos deles são maiores que os nossos. Jesus tem um sonho que é muito maior do que o sonho que você tem. Um sonho onde tudo vai fazer sentido, um sonho onde as coisas vão se encaixar. Ele está liberando para nós aqui nessa noite um chamado profético específico. Pedro, você vai ser pescador de homens. Amém? Nós estamos encerrando. Eu queria que você fosse em João 21 para a gente encerrar. Aleluia. Tu és bom, Senhor. Ó Espírito de Deus,
Passeia nesse lugar, Espírito de Deus. Tu que convence o homem, tu que toca corações, tu que abre mentes. Pai, só o Senhor pode mudar a nossa história. Aleluia. João capítulo 21. Olha só, diz assim o versículo 1: depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os dois outros discípulos, e dois outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro, e eles disseram: nós vamos com você. Eles foram entrar no barco, mas aquela noite nada pegaram. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Somente até aí. Essa aqui é uma segunda pesca maravilhosa, igualzinha à primeira, só que aqui, na primeira, eles são chamados. A segunda pesca, eles já tinham sido ministrados por Jesus por mais de 3 anos. Mas Pedro não poderia dizer o seguinte: pastor, eu nunca tive um dia tão ruim como esse, porque naquele dia ele deve ter se lembrado lá, Simone, do primeiro. Cara, de novo, não pescamos nada. Isso quer dizer o quê? Que Jesus entra na nossa vida, muda a nossa história, mas ainda assim nós teremos dificuldades, nós teremos aflições, mas Ele disse: tenha bom ânimo, eu venci. Querido, ser cristão não é ter uma vida 100% que tudo vai dar certo, mas uma coisa é certa: no meio das lutas, Jesus vai vir e honrar a nossa fé. Amém? Jesus chegou lá e falou: vocês têm alguma coisa para comer? Não. E aí Jesus falou: lança ali, ó. Eu conheço o mar. Amém? Eu gosto sempre de dizer isso aqui: o pescador era o mesmo, a rede era a mesma, o mar era o mesmo. O que mudou? A presença de Jesus naquele lugar. Amém? Sabe quando é que a sua vida vai mudar? Quando Jesus aparecer e se tornar Senhor. Se tornar Senhor. O que é Senhor, Tiago? É Ele dizer: faça isso e você obedece. Aleluia. Certa vez Jesus disse: por que vocês me chamam Senhor e não façam o que eu mando? Porque Jesus está ali no seu barco e você ainda está querendo fazer da sua forma. E você está ainda querendo fazer da forma que você quer. Quando ele chegou em Caná, na festa, e o vinho acabou, a mãe dele chegou: filho, acabou o vinho. O que eu tenho eu contigo, mulher? E aí ela chamou e falou: fazei tudo o que ele vos mandar. Porque Jesus era o convidado, pastor, do casamento. Mas naquele momento, Jesus de convidado se tornou o Senhor do casamento. E ele começou a fazer: pega água, faça isso e faça aquilo. E houve uma transformação de água em vinho. É verdade. Querido, se Jesus for só o telespectador da sua vida, que você faz, você vive, os dias passam, você se considera às vezes até um religioso, um cara legal, uma menina legal, mas Jesus não se encaixa em telespectador. Ou
ou Ele é o Senhor da tua vida, ou Ele não é o Senhor. É preciso ter humildade. É preciso reconhecer, eu nada sou o Senhor. É preciso reconhecer, é preciso olhar para a sua história. Quando eu olho para a minha história hoje, meu casamento, meu trabalho, onde eu moro, minha família, eu só enxergo uma coisa, é Jesus. É Jesus. Os caras no trabalho, no primeiro dia que eu cheguei, Simone, eles falaram: como é que você conseguiu esse emprego? Como é que você conseguiu esse horário? Como é que você conseguiu essa função? Talvez alguém diga: como é que você conseguiu essa esposa? Então eu falo: é Jesus. Ele é fiel. Sabe quando é que você vai colher uma colheita extraordinária? Quando Jesus ser Senhor da tua vida. Quando você falar: Senhor, não quero mais agora com as minhas forças, eu me rendo, eu me entrego, faça o que tu queres de mim, eis-me aqui, Senhor. Mas eu quero tentar você para a gente acabar aqui, que na primeira pesca as redes, pastor, se rompiam. Na primeira pesca pegava-se peixe, mas também ia embora. Às vezes a gente que é de ministério, a gente fica assim: por que entra a pessoa na igreja e sai? Entra e sai. O lançar da rede está lá. O poder de Deus está atraindo os peixes. Porque aquele momento de ministério que eles passaram, eles aprenderam com Jesus que não basta só lançar a rede, também tem que costurar. Às vezes você está com Jesus, você já obedece, Ele já é Senhor da tua vida, os peixes vêm, mas saem. Você ganha de um lado, mas perde do outro. É sinal que Jesus está falando para você: filho, você tem que começar a costurar as suas redes. Porque, meu irmão, se você pensa que Jesus vai te dar qualquer coisa, aí a sua rede fica de qualquer maneira, e quando Ele traz o extraordinário, as coisas vão escapando também. Amém? Tem coisa que Deus às vezes não faz na nossa vida, porque Ele sabe: eu vou dar peixe, mas os peixes não saíram. E Deus não é Deus de desperdício. Tanto que na última pesca, as redes estão fortalecidas. É isso que Jesus faz com você. Você é bom, você tem potencial agora, mas você vai se tornar uma pessoa ainda maior e melhor nas mãos de Jesus. As redes não se rompem, e eles até contam e nenhum se perde. Amém? Jesus disse para o Pai: Pai, todos que tu me deste estão aqui, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Jesus não gosta de perder. Amém, querido? Jesus não perde. Jesus nem empata, meu irmão. Com Jesus é vitória. Vitória, mas vitória. A minha Bíblia diz que homens com Deus foram lançados na fornalha. Sim.